E aí, pessoal? Bom, a gente teve uma pequena interrupção, né? Que eu recebi uma ligação, mas voltamos pra gente conversar. Eu parei quando eu tava contando pra vocês a trajetória minha da carreira profissional, né? Então, eu tava comentando que eu tinha sido convidada para dar uma palestra para os diretores da rede estadual de ensino. E o que aconteceu, né? A superintendente da Secretaria de Educação, a professora Maria, ela, né, me chamou, a professora Maria Verônica, pediu que os diretores indicassem um pedagogo para poder dar uma palestra sobre políticas públicas e eu fui indicada. E chegando lá, a professora Maria Verônica, no final da palestra, ela chegou para mim e falou assim: professora, você tem um potencial enorme e a gente gostou muito do teu trabalho. Eu gostaria de convidá-la para participar conosco da Secretaria de Educação do Estado. E aí existia na época, isso foi em 2012, 2013, existia na época um programa do governo chamado PAD, né, um programa de ações direcionadas para coordenação e gestão pedagógicas, onde eram nomeadas pedagogas para ficarem responsáveis por setores e escolas de setores, né? E eu fiquei nomeada de ficar com algumas escolas, junto com a professora da época, né, que me auxiliou, a professora Charlene. Então, a Charlene era minha, vamos dizer assim, era minha chefe, e eu era auxiliar dela na Secretaria de Educação. Então, a professora Charlene, ela fazia a mediação das escolas do setor Bairro Novo, e ela ficou responsável pelo Beatriz Feriansai, pelo Monteiro Lobato, pelo Guilherme Maranhão e pela escola Nirley Medeiros. E aí, eu fiquei responsável junto com ela dessas escolas, e daí mais duas escolas do Pinheirinho que vieram para nós, que foi o Isabel Lopes e o Asdrubal. Então a gente fazia o que nessas escolas do estado? A gente montava quadros de ações pedagógicas. A gente fazia um quadro de gestão que o professor Maurício Pastor ele elaborou na época, junto com o secretário de Educação Flávio Arnes. E a gente fazia nesse planejamento todas as ações do ano da escola, e nós éramos madrinhas dessas escolas, nós íamos verificar o andamento. Como eu já estava no Beatriz, o que eu fazia? Eu dava treinamento para as pedagogas do Nirley Medeiros, do Monteiro Lobato e do Guilherme Maranhão, e do Guilherme Pereira Neto. Então eu dava essa formação para elas e eu ia nas escolas verificar os relatórios, junto com a Charlene. A Charlene verificava todos os relatórios que eu fazia das escolas da região. E nós passávamos por formação. Ficamos durante 2 anos nesse projeto. O secretário de Educação, inclusive, foi até a escola que eu era pedagoga e foi conhecer o nosso quadro, que foi considerado um dos melhores quadros de gestão. E a escola cresceu muito nessa época. Aí veio um programa do governo, né, do Ministério da Educação e Cultura, chamado CISMédio, Pacto pelo Ensino Médio. E assim, pessoal, desde que eu me formei, eu sempre fui apaixonada por ensinar, e ensinar adultos, inclusive. Quando eu dei as formações de professores, eu descobri que eu era apaixonada pela formação de professores. Bom, nessa época, eu tava em 2012, tá? 2012 e 2013, eu trabalhei numa instituição de ensino chamada Projeto Abrindo Caminhos, uma ONG, e essa ONG era das Irmãs Beneditinas. Então, eu trabalhava de manhã com as Irmãs Beneditinas, no período da tarde eu ia para a Secretaria de Educação do Estado. E eu fazia o mesmo quadro de gestão nas duas instituições. Era muito legal, porque a gente via que realmente a escola tinha um crescimento. Mas eu queria mais. E em 2012, depois que eu trabalhei no Colégio Bagose e depois que eu fiz a pós-graduação em Direito Educacional, que eu tive contato com a professora Ângela Mendonça, eu tive a certeza de que meu sonho lá do passado de fazer direito voltou com força total.
Então, em 2012, eu prestei vestibular pela PUC Paraná novamente, porque sempre fui filha da PUC, e eu quis fazer o curso de Direito. Por mais que eu já fosse formada, por ser um curso concorrido, eu tive que passar novamente pelo vestibular. Eu fiquei em 23º lugar e comecei o curso de Direito. Então, eu trabalhava de manhã no projeto Abrindo Caminhos, à tarde na Secretaria de Educação do Estado, no Colégio Beatriz Sorençai. À noite, eu ia para a PUC Paraná fazer o curso de Direito. E no Direito, eu aprendi muitas coisas. No Direito, eu tive professores maravilhosos, que me abriram portas, me abriram mente. E a ciência do Direito, ela é muito ligada com a ciência da educação, porque a educação caminha com os direitos. Todos temos direito à educação, e uma educação de qualidade. Todos temos direito à vida. Então, temos que levar em conta os direitos humanos. E assim por diante, né? E eu tive a professora Karina Magatão, maravilhosa de Direito Civil. Eu tive o professor Bernardo Strebel, que era maravilhoso e trabalhava a comunicação e hermenêutica do direito. Eu tive a professora Patrícia Piasek, que é do coração, que é minha amiga pessoal hoje, uma excelente advogada, me ensinou muito e eu me inspirei muito na prática docente dela do direito e de toda a formação dela de direito. Eu fiquei apaixonada pelo ensino. Ela dava aula de Direito Penal e Processo Penal, professor Bonamin Júnior, de Direito Penal e Processo Penal, professor Antônio Kozikowski, maravilhoso, de Direito Constitucional, e professor Normírio Tesseroli. Professores que eu vou levar para o resto da vida, professor Elaine, de Direito Civil. Então, assim, professores que me ensinaram muito. E eles olhavam para mim e eles falavam assim: Priscila, a gente entende que você já é professora, a gente entende que você já é gestora, mas você no direito vai trabalhar muito nessa parte acadêmica com a parte de direitos difusos e coletivos, direitos humanos, que você tem esse papel de levar a comunicação adiante e lutar pelo direito do próximo. Então, assim, eu fui sentindo as áreas que eu tinha mais afinidade do direito, e tanto é que hoje a área que mais eu tenho apreço pelo direito é o direito de família e os direitos coletivos. Então, eu estudo muito sobre o direito coletivo, o direito do todo, do povo, os direitos humanos, né, o direito à cidadania, né, tudo que nós temos de direitos hoje, o que nós buscamos de melhoria para o outro, os limites do teu próximo, né, até onde começa o meu direito e termina o meu direito. Amo o direito de família, porque muitas vezes a gente tem contato com famílias desestruturadas, então a gente trabalha por meio dessa restauração familiar, do consenso. O que é família hoje, né? Nós temos diferentes tipos de família. Então, uma família desestruturada, como é que vai ficar aquele adolescente? Trabalho muito o direito da criança e do adolescente, mas na visão de que a criança, ela tem que ter limite. Você tem que ter um momento que você tem que ter autoridade, sim, e colocar regras. A gente está formando um adulto, ele vai fazer parte de uma sociedade. A gente, dentro da sociedade, nós não podemos fazer tudo o que queremos e nem termos tudo aquilo que queremos, né? Eu não posso hoje pegar e ir lá onde tem uma Ferrari maravilhosa vermelha, principalmente que eu amo vermelho, vocês estão vendo aqui atrás de mim. E aí eu vou até lá porque eu quero ponto final, e para conseguir o que eu quero eu vou passar por cima de todos, violar direitos dos outros. Não, eu tenho que construir valores. E a gente diz que o direito com a educação, eles caminham juntos. A gente trabalha com a questão de valores, a questão de que a criança desde pequena é uma briga nossa, e eu gosto muito de estudar essa temática. A gente precisa inserir dentro da educação os direitos à cidadania, né? Qual é o direito que você tem constitucional? Que você tem a liberdade de expressão, você tem direito à vida, você tem direito à moradia, você tem direito à saúde, mas aonde ele inicia, onde ele começa? Quais são as regras de convívio? Então, nós falamos que falta muito isso nas escolas,
que as crianças têm que ter noção dessas normativas, pai e mãe têm que ter essa questão de que o ECA não permite que eu dê a educação. Não, é a responsabilidade tua a educação. Você tem que educar, sim. A gente diz que a gente não é contra o castigo, a gente é contra você espancar teu filho. Mas você educá-lo é diferente, você dá limites, você dá um castigo de regras. Por que ele tá ficando de castigo? Por que ele não tá indo brincar lá fora? Porque é uma consequência. A gente tem regras sociais, as regras devem ser cumpridas. Tudo tem consequência. Eu não posso violar uma regra e passarem a mão na minha cabeça e acharem que eu não tenho nada com isso. Não, eu tenho regras de convívio. Então, eu em 2012 ingressei no curso de Direito. E aí, a Prefeitura de Curitiba me chamou do concurso público que eu fiz em 2014 e eu acabei saindo da ONG que eu tava, das Irmãs Beneditinas, que mais tarde fez parte também do grupo Bom Jesus. Eu acabei saindo da coordenação pedagógica do projeto onde eu trabalhava políticas públicas e instauração social. Então eu ia na comunidade do bairro Tatuquara, a gente ia na Terra Santa junto com as irmãs. Para quê? Para conhecer as famílias, a gente tomava um café com as famílias, a gente levava alimentos e a gente promovia o quê? O bem-estar da família. Então, restaurar a família, as suas regras e valores. O adolescente que estava dando problema para aquela família, a gente caminhava para o projeto para fazer um curso técnico, um curso profissionalizante. A mãe, a adolescente grávida, a gente fazia o acompanhamento dela junto com o posto de saúde. E nessa época eu tive contato direto com a rede de proteção. Então eu fazia ali o trabalho com o projeto Abrindo Caminhos, com o Colégio Beatriz Faria Ansay e com a rede de proteção do bairro Tatuquara. Com o passar do tempo, a Prefeitura de Curitiba me chamou do concurso que eu fiz e eu acabei assumindo como pedagoga de CEMEI. Eu fui para o CEMEI Bairro Novo e eu fui para a Escola Municipal Miraci. Então eu acabei saindo do estado no ano de 2015 e indo para a Prefeitura de Curitiba, ficando só na Prefeitura de Curitiba. Nesse ano, eu fiquei no CEMEI na escola e eu tive contato com a Secretaria de Educação e eu fui convidada a fazer parte da rede de proteção da Secretaria Municipal de Curitiba, junto com a supervisora da regional Bairro Novo, junto com a Ana. E aí a gente trabalhava, fazia projetos de inclusão social e visitas às famílias e no próprio CEMEI, né? Conhecer um pouco mais das famílias, dos projetos de vida e alguns projetos sociais de reforma, de CEMEIs, organização de projetos. E eu comecei a dar formação também para as professoras do CEMEI, trabalhando essa questão de infância, né? O que é a primeira infância? Quem são esses seres humanos? Que direitos eles têm? O direito ao brincar é tão importante para as pessoas que não entendem que o pedagogo é essencial na primeira infância, para o estímulo do quê? O estímulo da criatividade, o estímulo motor, o estímulo de comunicação e oralidade, né? A questão que a gente não trabalha com a criança pequena a alfabetização, mas sim o letramento de mundo. Então a gente faz todo o trabalho de mundo letrado com essa criança, de inserção social, para que a criança aprenda realmente o local que ela está inserida, a cultura que ela está inserida e o papel dela social. Então a gente realizava todo esse trabalho, era bem legal, bem bacana. Só que nesse ano mesmo que eu fui para a Secretaria de Estado com a professora Maria Verônica, que tinha me chamado lá para dar aula, para participar da formação do PAD, ela me ligou e falou assim para mim: Priscila, abriu um programa chamado CISMédio, do MEC, e é pra gente indicar pedagogos para darem aula para diretores de escola e professores de uma nova formação para o ensino médio. Você aceita o desafio? Aceitei, gente, porque eu tenho paixão pelo ensino superior, eu tenho paixão na formação docente. E eu acabei indo, eu fiquei nesse projeto durante 2 anos junto ao MEC, dando essa formação junto com a doutora
Mônica, da Universidade Federal do Paraná. A gente teve formação com a doutora Mônica e nós íamos 2 vezes por mês na Universidade Federal do Paraná dar os treinamentos e formações. Era eu, a Charlene, a doutora Mônica. E depois desses 2 anos, a gente ficou diretamente dentro das escolas. Então, eu era responsável novamente pelo Tatuquara e eu dava formação de cismédio, como trabalhar com as novas diretrizes do ensino médio, como trabalhar com o adolescente, como trabalhar democracia, direitos humanos, cidadania. Então, a gente dava essa formação para os professores. A gente tinha um material que vinha do MEC pronto e a gente fazia a aplicação dessas aulas. Foi aí que eu me descobri no ensino superior. E eu falei, gente, eu não quero mais dar aula para educação infantil, para fundamental, para o ensino médio, eu não quero mais ser pedagoga, né, de fundamental e médio, eu quero trilhar o caminho do ensino superior. Só que para chegar no ensino superior eu precisava do mestrado. E eu acabei não indo para o mestrado. Entre o mestrado e o curso de Direito, eu acabei optando pelo curso de Direito. E aí, bem no ano de 2015, no finalzinho do ano, o governo do estado do Paraná da época, com a prefeitura de Curitiba e com o governo federal, entraram em atrito. E os nossos contratos foram cortados. E aí eu acabei perdendo a vaga no Cismédio e eu acabei indo só para a prefeitura de Curitiba. Eu acabei ficando só com a prefeitura de Curitiba, né? Então eu voltei a ser pedagoga do CEMEI, mas eu tinha em mente que eu queria tanto era voltar para o ensino superior, porque eu gostava muito do ensino superior e a formação docente, formação acadêmica era meu sonho, né? Bom, o que aconteceu nesse período aí? No ano de 2013, eu recebi uma ligação de São Paulo. Vamos lá. Ligação de São Paulo, meu amor. Quando te ligam de São Paulo, você pensa que é o quê? Cobrança, presídio, né? E eu não conhecia ninguém em São Paulo. Então, eu não sei qual é a tua fé, não sei, né, no que você acredita, mas eu, como eu falei, tenho muito fé em Deus. E eu estava falando muito com Deus. E pedindo para que Deus me iluminasse, para que eu voltasse para o ensino superior, que abrissem portas, né? Porque eu não queria ficar só no ensino regular, mais fundamental, e educação infantil, e eu queria muito ir para o ensino superior. Bom, eu fui para o centro da cidade com a minha mãe, de ônibus, porque eu não tinha carteira, não tinha carro ainda. E aí, o que aconteceu? Eu vou muito na igreja evangélica, tá, gente? E dentro do culto, tocou o telefone e eu não quis atender. E na hora que eu tava saindo, a pastora pegou, olhou pra mim e falou assim, olha, Deus mandou te dizer que você vai realizar um grande sonho teu em breve, que está próximo. Só que assim, sabe aquela história bíblica de que Tomé tinha que ver pra crer? Pois é, eu sou meio Tomé, tem que ver pra crer também. E o que aconteceu? Eu acabei que eu não... Bom, eu não acreditei na pastora, eu não acreditei nas palavras dela, eu fui de pouca fé. Por mais que Deus já tinha feito tanto na minha vida, mas eu fui de pouca fé. E aí, na hora de ir embora, o telefone tocou de novo. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que atender, porque não para, né? E eu atendi. E era um professor que estava me ligando da cidade de São Paulo. E ele falou pra mim, olha, é o seguinte, professora, eu estou com o seu currículo em mãos, aqui na minha frente. E eu gostaria de convidá-la para fazer parte da nossa equipe de trabalho, porque você tem o perfil da nossa instituição e a gente quer implantar o curso de pedagogia aqui. Por você ter essa formação, por você ter passado pela Secretaria de Educação Municipal, Secretaria de Educação Estadual, formação de professores via MEC, ter toda essa experiência já, essa vasta experiência, a gente gostaria de te chamar para o corpo docente e para implantar o curso. Bom, eu aceitei o desafio. Foi muito estranho, porque eu não sabia com quem eu estava falando, e como eu falo, quando é obra de Deus, é obra de Deus.
que eu fiz? Eu cheguei em casa e falei com Deus. Eu falei, Deus, eu não sei onde fica essa faculdade, eu nunca ouvi falar dessa faculdade, eu não conheço o dono dessa faculdade, mas eu vou amanhã, eu vou conversar com ele, né? E eu não sei como meu currículo foi parar na mão dele, porque eu nunca mandei currículo para São Paulo. E aí, ele me falou, mas eu tô aqui em São Paulo, mas eu vou amanhã para Curitiba, posso te esperar? Pode sim. Gente, eu encontrei a faculdade, pequena, mal organizada, não tinha nem por onde entrar direito. E minha mãe falou assim, é aqui? Eu falei, é aqui sim. Daí a minha mãe falou, mas você tem certeza que você vai entrar nesse lugar? Vou, porque o professor pediu pra eu vir. E aí quando eu entrei, eu fui muito bem recepcionada. Professor Mauro Riso, que eu admiro muito, professor Orlando Frisanco, da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, FATEC Paraná. E o professor Mauro olhou pra mim e falou, olha, eu tô aqui com o teu currículo, e ele foi parar na minha mesa em São Paulo, e eu gostei muito do teu currículo, você tem o perfil que a gente tá procurando. Eu falei, professor, eu nunca mandei meu currículo pra São Paulo. Nunca. E aí ele pegou e falou pra mim, pois é, mas imprimiram o seu currículo e deixaram na minha mesa. E ali começava uma linda história de amor. Porque, gente, eu tenho 7 anos de FATEC hoje. Sou apaixonada pela FATEC. Dou aula para o curso de pedagogia, dou aula de legislação para os cursos de engenharia, arquitetura, jornalismo, publicidade, psicologia. E tenho paixão. Eu começava ali a minha carreira no ensino superior. Essas pessoas que me acolheram, em 1 ano me deram formação, eu aprendi como montar um curso superior, eu aprendi o que era uma diretriz de curso superior, eu aprendi a dar aulas para o ensino superior e eu fui desafiada, porque na época era para implantar o curso de pedagogia. E eu fui desafiada 2 vezes pela FATEC. Para ajudar a implantar o curso de pedagogia. 2, para implantar o curso de pós-graduação da FATEC. E eu tinha acabado de sair do fundamental, do ensino médio. Por mais que eu dei aula na Universidade Federal do Paraná, no CISMED, não era a mesma coisa, né? Então, eu passei por uma formação com o professor Antônio Carlos, sobre como funcionava a pós-graduação, e eu fiquei 1 ano aprendendo todos os setores da FATEC. Eu aprendi a vender, eu aprendi a panfletar, eu aprendi a montar cursos, eu aprendi a contratar professores, eu aprendi a gerir um negócio. Então, assim, o melhor ensino, o melhor mestrado que eu tive, doutorado, foi pelos professores Mauro Riso, pelo professor João Paulo e pelo professor Antônio Carlos. Levei puxão de orelha, levei babada e fui desafiada. Eu tinha que bater metas da pós-graduação e eu tinha que bater metas da graduação. Então, na época, foi muito engraçado. Eu tive todo um apoio da secretária-geral nossa, da Márcia. E ela falava pra mim, vamos, eu vou junto contigo fazer propaganda, a gente vai fazer essas turmas rodarem. E como eu tinha abertura da Secretaria de Educação do Estado e da Secretaria Municipal de Curitiba, eu ia nas escolas divulgar os cursos da FATEC, eu ia sortear a bolsa de estudos para os alunos. A FATEC estava iniciando. Para vocês terem noção, a FATEC ela tinha só os cursos tecnólogos e administração e contábeis. Então, a Márcia fez todo um esforço gigante para vender graduação e eu para vender o curso de pedagogia e vender a pós-graduação. E aí a gente começou a lutar pelos cursos e pela FATEC, vestimos a camisa. Gente, eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, que veio de São Paulo, para me ajudar a vender, o Antoninho, e ele saía comigo nas cidades metropolitanas. A gente ia abaixo de sol, chuva,
panfletar na rua. E as pessoas me perguntavam, mas você é formada, professora, está se formando em direito, se formando advogada, como que você está panfletando na rua? Mas quando você acredita num projeto e quando você tem um sonho, você se joga, você não quer saber. Você não tem tempo ruim para quem quer crescer. Não tem que ter vergonha, trabalho é trabalho, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Em 2014 a gente tinha 30 alunos de pós, em 2015 a gente pulou para 60 e 80 de extensão, em 2016 86 de extensão e de pós a gente pulou para 80. No ano de 2017 a gente foi para 96 alunos de pós e 70 de extensão, e no ano de 2018 a gente foi para 98 alunos de pós-graduação e 75 de extensão. No ano de 2019 a gente passou para 120 alunos de pós-graduação, mais 125 de extensão. Então, em 2020, hoje a gente já está com os nossos alunos aí, 195 alunos de pós, mais alunos de extensão, 235 alunos hoje nós totalizamos, né, na pós-graduação. De 2013 até 2019, a FATEC, ela cresceu tanto que ela passou de 19 cursos superiores e eu participei da banca de todos praticamente do MEC. Porque daí eu fui para São Paulo, eu aprendi como montava os cursos, como vendia, eu aprendi a realizar as propagandas, eu aprendi, como eu falei, João Paulo é um dos melhores administradores que eu conheço. Eu aprendi com ele como administrar, como organizar a empresa. E com tudo isso que ia acontecendo, eu tinha cada vez mais certeza do que eu queria. Continuar no ensino superior, abrir portas no ensino superior. E chegou 2018 e eu recebi uma proposta de sair da FATEC para ir para um outro grupo de ensino. Eu comecei a dar assessoria para esse grupo de ensino e eu comecei a dar assessoria jurídica educacional para esse grupo, né? E aí eles queriam também pedagógica. Como é que eles me descobriram? Eu dei uma palestra em um evento que teve em Curitiba sobre educação e metodologias inovadoras de ensino, e aí o dono da rede, da franchise, veio conversar comigo, perguntar se eu tinha interesse de ingressar no grupo, que eles precisavam estruturar a instituição. Tudo certo para eu ir para a instituição, estava tudo organizado já, porém, eu recebi um convite maior, né, por trás disso. Veio um sonho à tona, né? Quando eu era criança, eu tinha um diário. Eu tenho ele até hoje. Num outro vídeo eu vou mostrar pra vocês. E nesse diário, eu coloquei lá que o meu maior sonho de vida era ter uma faculdade. E ter uma faculdade, uma escola, né? Um instituto. E aí, o que aconteceu? Eu escrevi isso com 10 anos de idade, gente. O nome da minha faculdade lá era Universitários da Pátria. E eu fiquei com isso. E quando esse grupo de ensino me chamou, eles me fizeram a proposta de ter uma escola de ensino profissionalizante e cursos preparatórios. Mas a FATEC veio com algo muito maior. O dono da FATEC, um dos mantenedores, em reunião comigo, ele me fez a proposta de abrir um instituto. De ter um instituto meu, com a minha cara, com a minha personalidade, junto em parceria com a FATEC. 2018, em julho de 2018, a gente preparou esse projeto com muito carinho. A gente sentou com várias pessoas que participaram das ações para auxiliar a ter esse instituto. Nós fechamos parceria com a FATEC. Também fechamos parceria com um grupo de ensino profissionalizante. E aí, a gente fechou com uma universidade da cidade de Santa Catarina para termos também os cursos de graduação e pós-graduação. E foi um projeto muito ousado. Nós começamos com 5 pessoas nesse projeto que auxiliaram financeiramente, porque todos entraram como sócios. E no decorrer
gente, tem que ter muita força de vontade. Porque se você não tiver força de vontade, as coisas não andam. Então eu saí da prefeitura de Curitiba, eu tive que fazer uma escolha. A FATEC me chamou e eu resolvi sair, né? Quando que eu saí da prefeitura e do estado? De vez. Em 2016, os mantenedores da FATEC me chamaram para ter uma conversa que eles precisavam que eu ficasse em tempo integral. Que eu trabalhasse junto com a direção e com o marketing da empresa. Eu nunca pensei em marketing e vendas, eu nem sabia que eu sabia vender. E com isso, eu descobri, né, o quanto é interessante você vender um curso. Porque você não vende um curso, você vende um sonho. É a tua formação, é o sonho de vida daquela pessoa, de mudar de vida. E eu me descobri uma vendedora, eu descobri alguém que trabalha com toda a questão de venda, de marketing. Fui atrás para me especializar nessas áreas, né? Então, eu terminei o curso de Direito, fui trabalhar na área, na parte acadêmica, educacional, e comecei esse projeto de ter um instituto meu. Com isso, eu aprendi que tudo é possível. Basta você puxar as mangas e colocar para rodar. Eu tinha 5 sócios de início. Esses 5 sócios, no decorrer de julho a dezembro de 2018, resolveram se retirar da sociedade porque não tinham tempo para cuidar, não tinham tempo para ficar conosco. Eu tinha exonerado a prefeitura de Curitiba e o estado para ficar com a FATEC, porque como eles precisavam do meu auxílio 40 horas em 2016, eu acabei exonerando o cargo. Em 2018, eu exonerei meu outro padrão da prefeitura e fiquei só com a FATEC e com a ideia de ter um instituto. Em 2018, julho, a gente iniciou o projeto, abrimos o instituto em novembro de 2018, com muita dificuldade, sem dinheiro em caixa, porque tivemos que reformar o espaço onde é o instituto, comprar materiais, mobiliários. E aí, com isso, com todo esse esforço, ficou uma sócia só. Ela conseguiu trabalhar comigo até abril de 2019, onde a gente abriu a primeira turminha de profissionalizante em dezembro de 2018. A graduação e a pós-graduação a gente não tinha fechado até março. E aí a gente dividiu essa sociedade. A gente resolveu fazer de uma forma diferente. A faculdade à parte, o instituto à parte. E o instituto, ele era responsável pelos cursos profissionalizantes e pelos cursos de pós-graduação. A faculdade seria pelos cursos de graduação e pós-graduação EAD, com essa universidade da cidade de Santa Catarina. No mês de abril, maio, ingressou um novo sócio como investidor, porém o mesmo resolveu se retirar em julho de 2019. E aí, a minha sócia que restou, ela ficou grávida, então ela já tinha um filho pequeno, então ela teve que se retirar também da sociedade. Quem ficou do meu lado nesse momento foram os meus pais, que me ajudaram a pagar as contas da instituição, a pagar os provimentos de alimentícios para os funcionários e colaboradores, pagar as dívidas da instituição, porque eram muitas, até estabilizar o instituto. E com isso, em julho de 2019, o instituto começou a crescer e teve seu registro de polo junto com essa universidade e junto com a FATEC Paraná. E aí deixou de ser o instituto, a gente resolveu finalizar o projeto de instituto para ingressar como polo mesmo das duas, da universidade e da faculdade. Esse sonho é grandioso, esse sonho é árduo, porque eu tenho que me dedicar para ele, mas eu não deixei a FATEC. A FATEC, eu tenho um compromisso com a FATEC muito grande de vida. Eu sou grata a tudo que a FATEC fez por mim e por isso eu continuo como coordenadora de pós-graduação da FATEC e com o curso de pedagogia. O curso de pedagogia é a minha menina dos olhos, porque é o curso que eu iniciei.
A gente começou, gente, com 5 alunas. E eu dava todas as matérias praticamente pro curso. Hoje a gente tem mais de 8 turmas, de 30 a 60 alunos, e os demais cursos da FATEC. Então, é um orgulho fazer parte do time e ter visto o crescimento. Hoje tem FATEC nos Estados Unidos, hoje tem FATEC que vai abrir no Japão. Então, e agradecer muito aos gestores, porque eu aprendi muito com eles. Levando em conta a admiração que eu tenho por eles e o aprendizado, a gente doeu pra mim, pra minha sócia na época, ter que fechar o instituto e começar um projeto mesmo de polo, né? Então, a gente começou o projeto de polo, chegou aí em novembro de 2019, a gente deu o fechamento do instituto total para ficar somente como polo da Unifacvest e da FATEC Paraná. E dentro do polo, a gente faz os profissionalizantes, a pós-graduação, e a gente faz também complementação pedagógica. Então, a gente sabe que tem aluno que tem muita dificuldade. Ele pode estudar 100% IAD, mas tem um aluno que ele não consegue. Ele gosta do ensino, da universidade, ele gosta da matriz curricular, ele sabe que é de qualidade com uma nota 5 no MEC, mas ele tem uma extrema dificuldade de aprendizagem. E que um encontro só no polo não é suficiente. Então, o que a gente elaborou? A gente elaborou a complementação pedagógica, que são 3 vezes por semana, o aluno vai para a instituição para ter aulas de práticas e de vivências. Então, a gente tem professor especialista, mestre e doutor. E eles levam a experiência deles de campo para dentro da sala para trabalhar com os alunos. Então, o aluno ele tem lá no portal AVA dele a aula, 100% EAD, ele tem as provas dele, mas ele tem o compromisso da complementação pedagógica. Complementação pedagógica não é obrigatória, a gente colocou como o aluno, ele pode fechar o pacote ou ele pode, depois com o tempo, se sentir dificuldade, contratar o pacote. E a gente foi trabalhando dessa maneira. E hoje a gente tem um instituto funcionando. O instituto não, né? O polo, porque agora o instituto não existe mais. Então, deixou de existir a ITEC PR e passou a existir, nasceu um novo projeto chamado de FIC PR, que foi um polo novo que a gente elaborou, que a gente fechou parceria com a Unifacvest, que a gente fechou parceria com a FATEC, deixando de lado o instituto para um plano um pouco maior. Nesses tempos de crise, agora, não é fácil, porque a empresa, ela funciona com muita luta. A gente não tem caixa, a gente não tem muitas possibilidades, é o envolvimento de todos, é a cooperação de todos. E aí eu tive uma aluna minha que se formou do curso de pedagogia da FATEC, vejam bem, eu já tenho turma formada do curso de pedagogia, que se destacou e veio trabalhar com a gente na coordenação do polo. Então a gente tem a coordenadora de polo, a gente tem o financeiro de polo, a gente tem o comercial do polo, a gente tem o psicopedagogo do polo, o psicólogo do polo. Então a gente faz um atendimento totalmente diferenciado para o aluno. A gente faz o atendimento psicológico, psicopedagógico, financeiro, a gente cede bolsas de estudos para os alunos, a gente trabalha com uma metodologia de bolsas de estudos para os alunos, e a FIC foi crescendo. E aí estamos aí hoje. E com tudo isso, a Priscila nasceu. É como a gente foi vindo com a história, lá de trás, né? Era menina que não tinha condições nenhuma de vida, que o pai e a mãe são semi-alfabetizados. Eu fui bolsista, eu estudei na escola pública, depois eu fui para a escola particular com bolsa de estudos. Eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade manhã e tarde e à noite, cansada para a faculdade. Eu fiz 2 graduações, fiz especializações, né? Então, na área de pedagogia, eu me especializei em psicopedagogia, gestão escolar e administração escolar e ênfase em direito educacional. Na parte de direito, eu me especializei em direito civil e processual civil, e ênfase em direito de família, direito da criança e do adolescente, mestranda do mestrado em direitos humanos e políticas públicas da PUC Paraná e mestranda do curso de literatura da Uniandrade. Aí me perguntaram, mas o que tem a ver literatura, professora Priscila, com o direito, com a pedagogia? Tudo a ver, porque o meu estudo dentro da literatura é o estudo do direito.
Então, a minha ideia é dar prosseguimento a pesquisas e teses das obras de Pontes de Miranda. Então, eu tenho essa ligação muito forte com a leitura de Pontes de Miranda por causa de uma professora que eu tive maravilhosa na PUC de Direito Civil, que ela estudava as obras de Pontes de Miranda. E isso me inspirou muito, porque dá uma abertura muito grande do que o direito está ligado dentro da nossa vida, dentro da nossa sociedade, né, de quem nós somos. Então, a minha perspectiva é analisar a obra literária de Pontes de Miranda, dentro do mestrado literário da Uniandrade. No mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC Paraná, a minha tese, então eu já fiz todos os créditos e agora falta a qualificação e a defesa, é o ensino, né, a pesquisa em si acadêmica foi em cima dos direitos humanos e a sua efetividade na proteção da criança e do adolescente. Então, é uma pergunta que fica no ar: quais são os direitos da criança e do adolescente e quais são efetivos, né? Aonde entram os direitos humanos na defesa desses hipossuficientes, dessa relação tão hipossuficiente, né? E até onde vai essa liberdade de defesa e quando inicia para criança e para adolescente as regras normativas? Como é que eu vou fazer um trabalho de regras normativas para criança e para o adolescente e como é que eu faço para a proteção dessa criança e do adolescente? Então, dentro do mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC Paraná, a minha pesquisa é essa. A pesquisa no mestrado da Uniandrade é sobre o discurso, a obra literária de Pontes de Miranda. Mas, claro, meus professores, com certeza, no decorrer, vão fazer alterações. E aí, pessoal, por que eu tô gravando todos esses vídeos, né? Que interessa saber de quem é essa pessoa? Porque eu tô montando esse canal, porque nós chegamos num ponto de quarentena, estamos passando por uma pandemia e não sabemos quando ela tem fim. Esperamos que logo, tenhamos fé que logo. E eu não posso deixar os meus alunos sem conteúdo, eu não posso deixar de compartilhar com vocês vivências. Então, assim, o que eu elaborei? Nós vamos ter aulas de História da Educação, nós vamos ter aula de Planejamento e Didática, nós vamos ter aula de Projeto Integrador, Metodologia de Pesquisa e Conteúdos, Pesquisas de Área. Nós vamos ter aulas sobre Direitos Humanos e Cidadania voltados para o coletivo. Então, a gente vai ter algumas aulas e alguns debates sobre diferentes temas. Por isso, a ideia de montar o canal no YouTube. Meus alunos sempre pediram um canal no YouTube. Eu nunca quis fazê-lo, né? Porque eu gosto de estar pessoalmente, olhando no olho de cada aluno, tirando dúvida, pegando no pé. Adoro as apresentações de trabalho. Quem me conhece, quem já teve aula comigo, porque, como eu falei, eu dou aula há 17 anos, o pessoal sabe que eu não gosto de prova. O contexto prova não me atrai. Eu digo que o meu aluno, ele não vai fazer uma prova. O meu aluno, ele vai produzir ao longo de seu trajeto acadêmico e ele vai colocar em prática seus conhecimentos. Então, o curso de pedagogia, as meninas têm aula comigo, elas têm que elaborar seminários e aulas didáticas. O pessoal que está fazendo o projeto integrador comigo, que a engenharia, a arquitetura, o jornalismo, a psicologia, devem desenvolver pesquisas na área, visando lá na frente a sua aplicação, né? E o pessoal de direito que tem aula comigo, a ideia sempre é trazer a prática jurídica com a teoria jurídica, análises de casos concretos, sair um pouco somente da parte teórica, porque quando eu fiz direito eu tive muita essa dificuldade. Eu fui estagiar muito tarde, porque como eu trabalhava o dia inteiro para pagar a faculdade, eu não tinha essa possibilidade. Então, com o decorrer do tempo, eu descobri que o aluno ele precisa ter esse contato direto com petições, com jurisprudência, com casos concretos. Ele precisa fazer uma análise primeiro de onde ele está inserido, para entender o aspecto do direito, a efetividade do direito dentro da sociedade e quebrar
isso que o direito é só para quem é superior, nariz empinado. Não, nós somos de igual para igual. Nós temos que atuar dentro do direito de igual para igual. Somos todos humanos e nós temos que trabalhar com a humanidade. É o que eu digo para as minhas alunas de pedagogia e meus alunos de pedagogia. Estão se formando professores, pedagogos, que serão diretores, coordenadores e terão que fazer a diferença em sala de aula. Eu preciso marcar a tua vida. O meu objetivo só se concretiza quando eu marco a tua vida como aluno. Que você leve coisas boas, que você projete coisas boas. Se você não o fizer, então você está na profissão errada. Isso serve para qualquer profissão. Tenho paixão, para quem não me conhece, pelos animais, sou protetora dos animais. Quando eu vejo um animal em risco, eu vou lá e auxilio. Eu tenho colegas e parceiros que me auxiliam, né? A ideia é a gente montar uma ONG ainda de proteção dos animais, porque são seres viventes e, como eu disse, a gente tem que proteger a vida em primeiro lugar. Nessa fase difícil, econômica e ruim, me perguntaram, professora, mas você é empresária também, você tem negócios e você não tem medo pelo fechamento, pela quarentena? Medo eu tenho. Preocupação eu tenho. Mas em primeiro lugar vem a vida. A economia, que ficar para trás, a gente puxa as mangas e, se for o caso, começa do zero, como a gente iniciou do zero. O importante hoje é a gente proteger a vida. Com saúde, com energia, com força de vontade e uma corrente do bem, a gente se levanta, a gente começa do zero tudo de novo e a gente realiza sonhos tudo de novo. Agora, o que não dá para esperar é que muitas vidas se percam, porque a vida não tem mais como se resgatar. Só quem perdeu alguém que ama sabe o quanto é difícil todos os dias você acordar e lembrar daquela pessoa e saber que nunca mais você vai vê-la. Então, fica a dica. Se precisar, a gente vai iniciar tudo do zero. A gente vai reconstruir, porque não podemos ter medo de construir tudo novamente. E você, meu aluno, minha aluna e quem está assistindo o canal, se você tem um sonho, se você acha que é impossível você realizar, lembre-se, tudo é possível, basta força de vontade. Quem faz as oportunidades somos nós mesmos. E se você tem fé, não sei qual é a tua religião, mas se você tem fé em Deus, tudo dá certo. Então, vamos lá, vamos começar os nossos diálogos, nosso ensino-aprendizagem e o que vocês precisarem de mim, meu e-mail, priscila.cardoso@fatecpr.edu.br ou no da FICPR, itecprbr@gmail. Me manda aí suas dúvidas, seus comentários, atendimentos de coaching, às vezes precisa de uma ajuda para carreira profissional, precisa de um auxílio acadêmico, você não sabe ainda o que você vai fazer da tua vida, você quer conhecer um pouco mais dessa trajetória minha e assim por diante, escolha de carreira, a gente pode estar te auxiliando, tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos iniciar os nossos trabalhos a partir de agora. Um beijo, galera. Fica com Deus.